Olá, pessoal, como vocês estão? Bom, o tema de hoje, ele é um tema importantíssimo porque nós vamos falar de uma das figuras principais da Lei Geral de Proteção de Dados e a sua delimitação, determinação de quem é esta figura dentro dos processos de tratamento de dados pessoais, ela é essencial, inclusive para os cartórios. Então, o tema de hoje são os operadores de dados pessoais. Vamos lá. Bom, então quem é o operador de dados pessoais e por que é tão importante trazer essa figura aqui para que a gente fale e debata sobre ela? O operador de dados pessoais, ele é uma das figuras importantíssimas trazidas pela lei. Como eu já falei no vídeo anterior sobre controlador, nós temos algumas figuras que são de suma importância. Sem dúvida, a primeira delas será o titular de dados pessoais, que somos cada um de nós. Então, nós estamos ali brilhando em toda a letra da lei, que fomos nós que fomos protegidos, né, pela legislação, pela LGPD. Então, os meus dados, os seus dados, os dados de todas as pessoas naturais, são os dados que estão protegidos pela LGPD. Então, nós, titulares desses dados, somos a figura principal e mais importante da lei. Depois da figura do titular, nós podemos dizer que a figura mais relevante na questão de tratamento são os controladores. Quem é um controlador? É toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões. Então, as principais decisões do que será feito com um dado pessoal. Então, os tratamentos que são realizados em um dado pessoal são definidos pelo controlador de dados pessoais. E nós já vimos aqui que no âmbito do extrajudicial, do cartório, diferente do que ocorre com a desconcentração administrativa com os demais órgãos, então, por exemplo, o Judiciário, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que são do poder público têm essa chancela de poder público por desconcentração administrativa, como acontece nos cartórios. Mas nos cartórios, diferente, né, dessas figuras, só quem será o controlador é o delegatário. Então, relembrando, os demais órgãos do poder público por desconcentração administrativa são controladores como um todo, então todos que ali trabalham e ali habitam são controladores. Mas, diferente desse entendimento nos cartórios, nós temos a figura super sui generis do delegatário do cartório. Então, aqui é diferente, por quê? Porque só o delegatário, que é uma pessoa natural, né, que recebeu essa delegação do poder público, vai responder como controlador. Então, funcionários são meros funcionários. Nós vamos ver aqui se os funcionários se enquadram ou não como operadores, qual é a polêmica que isso gerou, enfim. Controlador nas serventias extrajudiciais, única e exclusivamente o delegatário. Por quê? Porque tudo que acontece ali dentro do cartório é de responsabilidade do delegatário. Então, saímos dessa segunda figura mais importante da LGPD e vamos para uma terceira, que é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os operadores de dados pessoais. Então, quem são esses operadores de dados pessoais? Assim como todos os demais conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês podem encontrar no artigo 5º. Como eu já falei anteriormente, todos os conceitos ali, tá, é quase um glossário da LGPD, está no artigo. E, da mesma forma, o termo operador também está lá. Então, no artigo 5º, inciso 7º, temos a figura do operador. Então, quem é o operador? O operador é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Essa parte aqui vamos ressaltar muito, em nome do controlador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como nós vimos no vídeo anterior, quem determina o que deve ou não ser realizado em um dado pessoal é o controlador. Então, aqui nós temos a figura do delegatário nos cartórios. Ele vai determinar tudo que pode ou não pode, ou como será feito em um dado pessoal, que está, né, em seu poder. Os dados, então, por exemplo, dos usuários do cartório estão em poder, né, do delegatário como controlador, e este controlador determina o que pode ou o que não pode ser feito em um dado pessoal. Aqui vale ressaltar que nós temos tanto a questão
legislativa. Então, por que eu estou falando isso? Porque, ainda que nós tenhamos um delegatário, uma pessoa natural responsável pelo cartório, nós sabemos que os cartórios só poderão tratar dados única e exclusivamente com a finalidade, com a persecução do interesse público. O que isso quer dizer? Todos os tratamentos que estão ali englobados no extrajudicial, no cartório, só poderão ser realizados com uma base legal. Então, uma base legal, uma lei, uma norma, um provimento que determine que o cartório pode ou não pode tratar um dado daquela forma, armazenar ou até compartilhar. Então, aqui deixa um exemplo: o envio dos dados para um IBGE, o envio dos dados para uma Sensec, o envio dos dados para, enfim, né? São tantas coisas no cartório, mas qualquer coisa que vocês imaginarem, o cartório só pode fazer em detrimento de uma lei, norma, provimento, qualquer coisa, né, no âmbito legislativo que obrigue o cartório que faça desta forma. Em contrapartida disso, nós temos também os aspectos administrativos do cartório. E o que isso quer dizer? Eu estou falando da parte administrativa interna do cartório. Então, não tem uma lei que determine como o delegatário deve tratar os dados na questão administrativa interna. Por quê? Porque isso vai incumbir a cada um dos delegatários. Então, temos, com base nisso, por exemplo, a Lei dos Notários e Registradores, né, conhecida que é a Lei 8935, artigo 41, que fala que incumbe aos notários e oficiais de registro praticar, independente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução. Enfim, são alguns artigos que falam dessa questão da parte administrativa interna. Então, o delegatário ele tem essa liberdade de comandar de forma administrativa o interno do cartório. Então, ele pode contratar o sistema que ele quiser, ele pode determinar que certa demanda seja feita por uma empresa ou por outra, ele pode determinar, por exemplo, que tenha uma nuvem, um serviço de software, um backup, que inclusive é muito indicado, né? Que inclusive temos também o provimento 74 aí obrigando que os cartórios tenham diversas questões na parte de TI e não tem uma obrigatoriedade por lei que os cartórios devam ou não devam realizar todos esses serviços com uma empresa específica. Então, cada cartório tem esta liberdade administrativa para determinar como esses processos ou empresas serão contratadas para o bom e melhor desenvolvimento dos serviços a que eles estão, né, delegados, dos serviços ali das serventias extrajudiciais. Isto posto, podemos ter diversas empresas que tenham acesso a estes dados que são de responsabilidade de guarda do cartório, como controladores, como nós já vimos, né? Então, por exemplo, eu já citei até aqui nos exemplos um pouquinho atrás. Questão de backup, questão de software, questão de sistema. Então, todas essas empresas que forem terceirizadas, que não são do cartório, então do corpo do cartório, são empresas que são contratadas para prestar um serviço para o cartório, que tenham algum tipo de acesso aos dados que lá estão. Dados de quem? Dos usuários deste cartório. Lembrando também dos funcionários, gente, não podemos esquecer, vou trazer um vídeo só falando disso, porque muitas vezes os funcionários são esquecidos, e sim, dados pessoais dos funcionários do cartório também são dados pessoais e eles devem ser protegidos da mesma forma que os dados dos usuários do cartório devem ter documentos específicos só para eles, enfim, é outra parte, outro enquadramento, outra questão. Então, a questão aqui são os dados dos usuários do cartório. Então, levando em consideração que o delegatário pode ter essa contratação de diversos terceirizados, diversas empresas que têm acesso a esses dados, ele está repassando para um terceiro o acesso a estes dados, para que eles realizem um certo tratamento neste dado pessoal, mas ainda em seu nome. Porque, obviamente, nós sabemos, né? Os cartórios não vendem dados para ninguém, não repassam dados para bancos de dados que não sejam englobados por lei ou que eles tenham autorização ou obrigatoriedade legislativa de fazê-lo, né? Então, como eu sempre brinco,
cartório é o melhor lugar para guardar os seus dados, porque a farmácia pode fazer isso, a empresa de e-commerce pode fazer isso, né? Mas os cartórios não vão fazer isso. Então, a partir do momento que o cartório pega o seu dado e dá este acesso a um terceiro, ele está passando para esse terceiro a figura de, né, a chancela de operador de dado pessoal. Então, quem é um operador de dados pessoais para o cartório, para a servente extrajudicial? São todos esses terceiros que têm acesso aos dados pessoais e realizem um tratamento nesses dados pessoais em nome do delegatário, que é o controlador de dados pessoais aqui no nosso caso, né, dentro das serventias. Então, uma empresa de contabilidade, uma empresa, talvez, um escritório que preste alguma questão jurídica, que tenha acesso a algum dado, a empresa de sistema contratado por eles, onde faz a guarda de todo o acervo do cartório, o andamento, o título que entrou, o título que saiu, pôs o nome ali da pessoa. Essa empresa tem acesso a esses dados, então ela também é um operador de dados pessoais. Um TI contratado para, enfim, que faça essa parte da segurança. Então, backup, Wi-Fi, o Wi-Fi também, o Wi-Fi tem que estar regulamentado, tá, gente? Mas não era Wi-Fi, era firewall que eu queria dizer. Enfim, antivírus, tudo que qualquer um, é fácil pensar assim, qualquer um que tem acesso a algum dado pessoal dos usuários do cartório, e este acesso foi dado pelo delegatário para que ele realize algum tratamento, algum serviço com aquele dado, essa pessoa é o operador de dados pessoais. Então, cabe lembrar aqui que muitas pessoas esquecem, então já sinalzinho vermelho, backup e serviço em nuvem. Essas empresas que guardam os dados dos usuários do cartório para vocês também são operadoras. Por quê? Lembrando, quando nós vimos o que é um tratamento de dados pessoais, a guarda, única e exclusivamente guarda de dados, é considerado um tratamento. Sendo assim, a empresa que realiza a guarda destes dados, ela é uma empresa, ela é um operador de dados pessoais. Não podemos esquecer. Por quê? Porque nós vamos ver tudo que essa determinação e delimitação acarreta. Então, a partir do momento que nós vimos, né, todas as empresas, e eu digo empresas, pessoal, mas vale lembrar que pessoas naturais também podem ser operadores. Então, por exemplo, uma pessoa natural que presta algum serviço para um cartório tem acesso a esses dados, ela é operadora, ainda que seja uma pessoa natural. Então, lembrando lá, artigo 5º, inciso 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, toda pessoa natural ou jurídica, então os dois se enquadram como operadores de direito público ou privado, a quem trata os dados pessoais de acordo como o controlador mandou, né, determinou que ele o fizesse. Então, lembrando que uma pessoa natural também pode ser um operador de dados pessoais e tem essa chancela, essa responsabilidade. Então, o que vale ressaltar aqui, por exemplo, né, que na letra da LGPD, temos o artigo 39, onde ele fala que o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções das normas sobre a matéria. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que um operador é contratado pelo delegatário do cartório, então o operador ele é contratado pelo controlador, esse operador só poderá única e exclusivamente realizar os tratamentos que este controlador determinar que ele o faça. E aí a gente vai pensar como ele vai determinar isso, né? Vale ressaltar o quê? Que é uma coisa muito importante. Na letra da LGPD, nós não temos uma obrigatoriedade contratual entre operador e controlador. Então, não há na letra da lei divergente do que ocorre na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que nós nos inspiramos para criar a nossa LGPD. Eles trazem lá que há necessidade de ter um contrato explícito. Na LGPD não tem. Ele apenas determina que o controlador ele deve deixar claras essas determinações e uma série de responsabilidade que nós vamos ver mais para frente. Mas ele não fala em contrato. Mas, obviamente, senhores que são pessoas muito, muito precavidas,
vão realizar um contrato. Então, ainda que não esteja na letra da LGPD que deva ter um contrato com o operador e controlador, as boas práticas indicam que seja feito. Então, sim, ainda que não esteja na letra da LGPD, vocês devem fazer um contrato, porque são muitas delimitações, né? E o que acontece, né, que é o mais importante, que realmente você fala, sim, precisamos de um contrato, vai ser a questão da responsabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? O controlador, assim como o operador, tem muita responsabilidade em relação aos dados pessoais que são tratados. Mas não vamos nos esquecer, né, que as principais responsabilidades ainda serão do controlador. Eu quero dizer com isso, do delegatário do cartório. Então, como os senhores têm essa responsabilidade tão grande em relação aos dados pessoais que vão ser tratados pelos operadores, cabe sim realizar um contrato, e este contrato deve ser muito bem elaborado, diga-se de passagem. Então, são várias questões que vocês devem trazer no contrato para exatamente, quando chegarmos numa questão de responsabilidade, estar tudo claro e específico. Então, é uma indicação do mínimo, né, que deve ter no contrato. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe no guia orientativo sobre agente de tratamento, controlador, operador, no item 52, o que eles sugerem, então, que tenham num contrato. Tem muitos outros pontos, tá, pessoal? Quando a gente vai se debruçar sobre a GDPR para usarmos como um exemplo, por exemplo, que é o que é muito indicado que seja feito, porque ela é a nossa lei inspiracional, então tudo que a gente não tem ainda na LGPD, e mesmo da questão de jurisprudência, se uma coisa funcionou ou não, a gente olha na Europa para ver como isso funcionou, porque a tendência é que seja bem parecido aqui. Então, no item 52 do Guia de Agente de Tratamentos Dados Pessoais, que a NPD lançou, nós temos que, ó, cabe destacar ainda algumas obrigações do operador. Seguir as instruções do controlador, firmar contratos que estabeleçam, dentre outros assuntos, o regime de atividades e responsabilidade com o controlador, dar ciência ao controlador caso ele contrate um suboperador. Então, o que acontece? Então, aqui eu vou indicar o que é o mínimo que deva conter quando de um contrato, né, com este operador, porque a responsabilidade vai ser do controlador. Então, operador, controlador. Vamos lá. Vocês devem indicar quais os dados ele vai ter acesso. Vocês devem indicar o que ele pode ou não pode fazer com esses dados. Vocês devem indicar quais são os tratamentos, né, que ele pode ou não realizar. Vocês viram que a própria autoridade nacional citou a questão dos suboperadores. O que é um suboperador? O suboperador ele é uma pessoa contratada pelo próprio operador de dados pessoais para efetivar aquela prestação de serviço. Então, por exemplo, eu sou o controlador, eu contratei a empresa X. A empresa X, para me prestar um serviço, ela se utiliza da empresa Y, que presta esse serviço para ela, e aí, ao mesmo tempo, está também tratando os dados pessoais meus, né, como controlador. Então, o que deve se determinar? Deve se determinar que não contratem suboperadores sem o consentimento ou autorização prévia do controlador. Por quê? Porque os seus dados, que são de sua responsabilidade como delegatário, podem estar indo para uma empresa terceira que você não conhece, desconhece, nem sabia que ela tinha acesso, e aí houve um possível vazamento lá, a responsabilidade vai ser sua. Então, sempre determinar a questão de suboperadores. Bom, continuando, determinar também a questão de responsabilidade, determinar a questão de informar quando souber quando tiver uma possível violação que envolva dados pessoais. Então, por exemplo, lá no operador que foi contratado, tiveram um problema de vazão, qualquer coisa que seja que envolveu dados pessoais e que eles tiveram algum tipo de violação, que isso vem da ISO, então é CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Houve algum problema que afetou, né, que teve acesso aos dados pessoais de alguma dessas formas, deve imediatamente ser reportado ao controlador, que é o delegatário do cartório. Então, essas e outras diversas determinações devem estar no contrato. E aí nós vamos partir para a parte de responsabilidade.
A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda neste guia orientativo, ela traz que, embora, né, no item 59, embora o controlador, né, o controlador de dados pessoais, ele tenha a principal responsabilidade e o operador ele deve atuar em nome dele, ambos partilham uma obrigação. Então, a própria LGPD, ela traz uma questão solidária. Então, ela fala, sim, de responsabilidade solidária por um problema, um problema que possa ocorrer de violação de dados pessoais. Então, ambos terão essa responsabilidade solidária. Porém, esta responsabilidade solidária vai se dar a título de exceção. O que isso significa? Significa que, a priori, a responsabilidade sempre será do controlador, sempre será que do delegatário do cartório. Então, a partir do momento que se constate que quem deu a causa de o que aconteceu e tudo mais foi um problema do operador, aí ele vai, a partir daí, ter responsabilidade. Mas, em regra, a priori, a responsabilidade vai ser do controlador. Por isso, é muito, muito, muito importante que vocês façam um contrato extremamente bem elaborado sobre o que deve ou não deve o controlador, o operador dos dados realizar com os dados que sejam de responsabilidade do controlador. Então, posso até trazer um vídeo aqui para a gente falar desta questão contratual, mas não deixem, de forma alguma, fazer um contrato, ainda que a LGPD não traga essa obrigatoriedade, na letra da lei, façam um contrato com os operadores. Bom, pessoal, o tema foi esse, então recapitulando rapidamente. Controlador de dados pessoais, segundo a figura mais importante, que é a figura que terá as responsabilidades nos cartórios, vai ser o delegatário. Este delegatário vai determinar o que pode ou o que não pode ser feito com os dados pessoais para o operador. A partir do momento que se contrata um operador que tem acesso aos dados pessoais, deve ser feito um contrato com determinações super bem específicas e estabelecidas de responsabilidade, de informar em caso de violação, em quanto tempo, como isso deve ser feito, o que ele pode ou não pode fazer com o dado pessoal. Então, o operador aqui será toda empresa ou pessoa natural que tem acesso aos dados pessoais do cartório, então dos usuários do cartório, que são de responsabilidade do delegatário, e prestem algum serviço que envolva e que tenha esse acesso aos dados pessoais. Então, lembrando que sim, pode ser uma pessoa natural, ainda que ela esteja dentro do cartório, não seja do corpo de funcionários, mas é uma empresa terceirizada que está ali, ou uma pessoa natural que está ali, deve ser feito uma avaliação do que ela pode ou não pode fazer, trazer tudo isso para um contrato, pelo quê? Por questões de responsabilidade. Então, pessoal, não vamos esquecer, é muito, muito, muito importante. Bom, chegamos então ao final do vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários que eu tenho o prazer de responder. Se ficou qualquer dúvida, me procurem e até o próximo vídeo.